Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Fratura, lançado em 2019 e disponível aí no catálogo da Netflix. Esse aqui vai ser um vídeo com uma dinâmica um pouco mais lenta, então já fica preparado aí um pouquinho mais de paciência pra gente ir evoluindo aos poucos e falando sobre os detalhes, sobre as explicações, sobre as escolhas que aqui são feitas e é claro, eu também vou apresentar para vocês porque a maioria das pessoas não gosta desse filme. Se você pesquisar no Google, você vai ver que esse filme tem 62% de aprovação. Isso é bem baixo, geralmente ali ele tem nos sites de uma nota de 5, ele consegue 3 por aí. Então é um filme que ele fica bem abaixo do que se é esperado por um filme desse tipo aqui, com esse elenco. Tem um elenco interessante ali, protagonizado pelo Sam Worthington. Então vamos falar um pouquinho sobre esse filme e falar também, é claro, porque esse filme é uma cópia de Ilha do Medo. É claro, não é uma cópia idêntica, eu não estou querendo dizer isso, mas aos pouquinhos a gente vai entender porque sim, esse filme aqui ele possui muitas inspirações, é o filme aí protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, e ele passa até mesmo das inspirações, e eu acho que esse é um dos motivos para as pessoas não gostarem tanto dele. Então se liga aí e vamos para o vídeo. Lembrando antes, deixa seu like, se inscreve no canal porque aqui o seu apoio faz sim a diferença e só com vocês a gente consegue fazer o canal crescer e termos mais vídeos diferenciados em maior quantidade. E é isso aí, sem mais delongas, vamos para o conteúdo aqui deste vídeo. Fratura ou Fracture, do título original, e a gente já tem aí uma certa brincadeira com o título original, porque no título original a gente tem fracture, que significa fraturado, algo que está fraturado, enquanto no português foi simplificado, para fratura. Aqui a gente já tem um insight do que vai acontecer mais pra frente. Se você assistiu o filme, você sabe do que eu tô falando. Mas enfim, vamos aos poucos. Só queria deixar claro esse detalhezinho aí no título que já entrega um pouquinho do que vem pra frente aí nesse filme. E se você já assistiu, esse vídeo aqui vai ser mais para lembrar vocês do que acontece realmente nesse filme. E se você não assistiu, vamos entrar completamente nessa jornada, nesse breve resumo que eu vou fazer para vocês. O filme começa com uma família que está dentro de um carro. A gente conhece o personagem Ray, sua esposa e sua filha. É claro, o filme ele toma seu tempo para apresentar os personagens, desenvolver conflitos, e é aos poucos que a gente vai conhecendo um pouco mais da característica de cada personagem aqui apresentado, e isso é muito importante. Na verdade, é o que é mais importante nesse filme aqui, porque esse filme aqui é movido pela psicologia, pela mente de cada personagem, mas principalmente de seu protagonista, é claro, o Ray. E para nós entendermos direito quem é o Ray, a gente tem que prestar atenção nas cenas que vão se decorrendo, e aos poucos a gente vai percebendo que ele é o clássico marido ali na meia idade, ou seja, ele está insatisfeito com muita coisa. A esposa dele também já não tá muito boa com ele, eles andam discutindo bastante, o Ray é estressado, a gente vê que aquela viagem ali não é algo que ele queria estar fazendo, porque eles estão fazendo uma viagem ali, se eu não me engano, de ação de graças pros pais da esposa dele. O Ray não curte muito essa ideia, então a gente vê que ele é um cara meio tóxico, assim, a gente vê que ele é aquele cara que já tá de saco cheio e tá descontando nas pessoas à volta dele por causa do trabalho dele, etc. Então a gente vai vendo aos pouquinhos essas coisas acontecendo e a gente vai ter esse desenvolvimento dessa viagem até o momento que eles vão para um posto de gasolina, porque ele tem que comprar algumas coisas ali, umas pilhas pro rádio da filha dele que não tá funcionando, e algumas bebidas ali pro casal, como por exemplo refrigerante, café, etc. E é nesse ponto que a gente descobre que o Ray, ele é um alcoólatra, que está se recuperando, mas não se recuperou completamente, porque a gente vê que quando ele vai ao posto de gasolina, ao invés de comprar as pilhas do rádio da filha dele, ele vai lá dar uma desculpa e compra algumas garrafinhas de uísque para poder beber ali, para conseguir conter a situação de certa forma que está acontecendo. E é aí que a gente vai ter uma reviravolta no filme, porque quando o Ray ele volta ali pro carro, a gente vê que a filha dele, ela tá meio agitada, etc. E ele acaba, na confusão toda ali, derramando ela, na verdade, acaba fazendo com que se derrame um líquido ali, um refrigerante,
no sofá do carro, ele fica irritado, sei lá o que. E é aí que ela sai do carro, começa a andar por aí, e ela fica ali na beirada de um lugar onde está em construção, tem um declive, e ela tá prestes a cair. O Ray olha isso e tá indo um cachorro na direção dela, que vai fazer aparentemente ela cair. E essa cena aqui vai ser importante mais pra frente, então eu gostaria que vocês mentalizassem essa cena e gravassem, porque ela tem um detalhe interessantezinho que eu vou comentar mais pro final. Lembrando que nessa parte eu só vou fazer o resuminho e mais depois eu vou explicando, só se eu achar que alguma coisa vai ficar confusa se eu deixar pra explicar no final. Mas prosseguindo, a gente tem esse cachorro e a menininha tá prestes a cair. O Ray vê isso, ele fala pra ela não se mexer, mas o que acontece é que o cachorro tá se aproximando dela e ela vai dando pequenos passinhos pra trás. E aí que o Ray pega uma pedra, taca no cachorro, mas o cachorro ele faz um movimento brusco ali pra ir embora e a menininha se assusta e acaba caindo. O Ray então, com essa situação, corre em direção a essa área de construção onde está mais abaixado ali, onde ela está caindo. Ele pula em direção a ela e os dois caem no chão. E é aqui que termina o primeiro ato do filme, porque a partir daqui as coisas vão mudar um pouco do que a gente estava vendo antes. A gente vê ali que o Ray ele caiu e bateu a cabeça e a filha dele também caiu e está ao lado dele. A gente vê que ele se levanta, ele está confuso, está desnorteado. A esposa dele tá gritando ali do lado dele, a filha dele parece que tá morta, mas a cabeça dele vai voltando ao normal, a gente vê que a filha dele tá viva, e ele vai lá, começa a acalmar ela, sei lá o que, e é aí que ele solta uma frase que é "eu nunca te machucaria". Essa frase aqui é importante, vamos falar sobre ela depois. Nesse momento a gente não vai entender muito o que está acontecendo aqui, porque o filme ele utiliza desses jogos para deixar a gente confuso e colocar a gente de verdade na mente do Ray, para que a gente sinta a confusão que ele está sentindo naquele momento. A partir daí, o Ray ele começa a ver as coisas, a gente percebe que tem algo estranho e ele está vendo as coisas de uma forma diferente. Ou seja, eles estão correndo para o hospital com o carro, ele está correndo o mais rápido possível para levar a filha dele para o hospital. E a gente vê que a mulher dele já está tratando ele de um jeito diferente, ela está mais simpática, está elogiando as habilidades de motorista dele, as coisas estão indo muito bem para ele, eles brincam no caminho, riem, sei lá o que. Tá meio estranho, mas a gente vai aceitando, eles chegam no hospital e é aí que começa a ficar um pouquinho mais estranho, porque como eu disse, as coisas à volta do Ray começam a ficar muito boas por algum motivo. A esposa dele vira um amor com ele, tá super simpática, tá tudo dando certo para ele toma atitudes ali para conseguir ajudar a filha dele, ele vira o pai do ano, sei lá o que. Então tá tudo indo a favor dele. Tem até o momento em que ele está sendo entrevistado ali para fazer o cadastro no hospital. Ele tem que dar algumas informações para a mulher que está fazendo esse cadastro. E a gente percebe que o Ray ele tá mais bonzinho agora por algum motivo. A mulher pergunta para ele também se a casa dele é segura, faz esse tipo de perguntas padrão, pergunta o tipo de sangue da filha dele, etc, etc. A gente vai ter esse momento todo. E algo que eu gostaria de denotar aqui, eu não sei se você percebeu, se você já assistiu, ou caso você não tenha assistido, é uma observação interessante. A esposa do Ray e a filha, elas estão sempre sentadas longe dele durante a trama. Elas têm sempre uma distância entre eles, como se fosse algo não muito natural, sabe? Como, por exemplo, nessa cena, a gente tem a mulher fazendo as perguntas de um lado da mesa, a gente tem o Ray do outro lado, e do outro lado onde o Ray está, existem duas cadeiras. A esposa e a filha deveriam estar sentadas nessa cadeira, mas na verdade a esposa e a filha estão sentadas num sofá que está do outro lado da sala. Sim, esse é um prelúdio, provavelmente você já deve ter percebido onde a gente vai chegar, só que isso aqui não é um spoiler exatamente. Na verdade é e não é, porque nessa parte do filme a gente já começa a desconfiar que algo de errado está acontecendo. Então a gente vai seguindo e vamos descobrir aos poucos, como se a gente realmente estivesse assistindo o filme. Em meio a tudo isso, a gente descobre qual foi o trauma que a filha do Ray teria teoricamente sofrido, que na verdade eles não têm certeza do que aconteceu, mas eles sugerem que pode ter sido um sangramento subdural, ali um hematoma subdural na região da cabeça, na região ali do cérebro. E para você que não sabe, um hematoma subdural tem como suas principais características ou principais sintomas, segundo a definição do tio Google aí, dor de cabeça intensa, confusão mental,
vômitos e talvez fala arrastada. E é isso que a filha do Ray estaria tendo ali, porque claro, ela bateu a cabeça. Só que nesse momento o filme ele ainda não explicou pra gente, porque em certos momentos do filme ele não pega a nossa mão e explica. Ele vai deixar isso mais pro final, mas eu já explico pra vocês. O Ray pode estar com isso, a gente acaba conectando nessa hora o que pode estar acontecendo, que é essa dor de cabeça que o Ray está sentindo. Então a gente já sabe que talvez ele esteja sim alucinando. Mas a gente vai seguir o filme aí e ver que o Ray ele tá aí preocupado com a sua família, ele diz o tempo todo que ele quer proteger sua família, que vai fazer tudo pela família. E enquanto isso a esposa e a filha do Ray vão ir para um exame para ver se ela realmente bateu a cabeça e ver o que está acontecendo ali com a criança. E enquanto isso está acontecendo, o Ray ele vai vendo flashes estranhos no hospital, como por exemplo, a gente sabe que 2 rapazes sofreram um acidente, 2 jovens colidiram com outro carro. E o Ray ele vê essa situação, ele vê esses rapazes sendo trazidos de maca, só que o Ray por algum motivo ele começa a ver nos lixos, ele começa a ver por aí órgãos. A gente começa então a imaginar que está rolando alguma coisa estranha no hospital, mas a gente vai desenvolver essa sensação de estranheza nesse hospital um pouco mais pra frente. E é aqui que a gente tem mais uma virada na trama, porque a família do Ray, ela some. O Ray estava dormindo ali na recepção e a família dele que estava fazendo o exame acaba sumindo. E é a partir daí que vai ser uma loucura para todo lado, porque o filme vai se desenvolver de formas malucas a partir disso. O Ray ele vai começar a acusar o hospital e vai começar a sair por aí reclamando com todo mundo, atacando todo mundo que vier pela frente, dizendo que nesse hospital sequestraram, fizeram alguma coisa com a esposa e com a filha dele. E é nesse momento que as coisas começam a ficar muito confusas na nossa cabeça, porque a gente realmente não sabe mais o que está acontecendo. O filme faz esse trabalho muito bem, para falar a verdade. O filme nos deixa tão confusos quanto o Ray está. Isso é claro nessa parte, porque quando a gente vai indo mais pro final, as coisas mudam um pouco. Mas nessa parte aqui o que a gente tem é uma sequência de diversos eventos onde o Ray vai tentar procurar sua família e basicamente, resumindo para não prolongar tanto essa parte, ninguém vai se lembrar da família do Ray. E aos poucos a gente vai tendo provas do que está acontecendo e vamos aos pouquinhos enrolando esse fio que vai nos levar até o final, por exemplo, a gente tem uma gravação de câmera ali que mostra o Ray entrando no hospital, só que por algum motivo ele está sozinho. A gente tem uma desculpa ali de que as câmeras não funcionam, que a gente talvez ali tenha um delay, que esteja cortando, que o Ray estava com a família, mas a câmera cortou bem na hora. A gente tenta aceitar isso aos poucos, outras pessoas vão dizendo que ninguém conhece a família do Ray, só que tudo vai mudar de novo quando o Ray conhecer uma certa psicóloga. Eles vão trazer uma psicóloga para ver o que está acontecendo, porque tá todo mundo achando que o Ray tá maluco. E ela vai fazer algumas perguntas sobre a família dele, e ele vai começar a dar indícios da verdade que o final do filme esconde. Em dado momento da trama, o Ray ele vai errar o nome da esposa dele. Por exemplo, o nome da esposa dele que a gente conhece ali é Joanne, ele vai dizer um nome nada a ver com isso. E a gente vai perceber que tem alguma coisinha estranha acontecendo. E é aí que a gente descobre que o Ray sim, ele era casado antes de ter essa nova esposa, essa nova filha que a gente conhece. Só que houve um acidente de carro e o Ray perdeu sua antiga família nesse acidente porque ele estava alcoolizado, e isso foi mais ou menos 8 anos atrás. E é aí que as coisas começam a ficar novamente mais confusas, mais agitadas, a gente não sabe o que está acontecendo. Só que no filme a psicóloga parece entender o que está acontecendo, e então o Ray começa a ficar transtornado com essa lembrança da família perdida dele, e a psicóloga diz para ele então dizer onde está a família atual dele. E é aí que a gente percebe que ele, na verdade, sabe sim onde a família dele está. Então eles voltam àquele lugar de construção onde tudo aconteceu, só que a descrição das coisas que o Ray disse não estão dando certo. A polícia está com eles já naquele momento, porque o Ray tinha chamado a polícia para procurar a família dele.
Só que ao chegar nesse local de construção, eles encontram uma mancha muito maior de sangue do que o esperado. O Ray começa a dar umas desculpas ali, só que o policial já tá sacando o que aconteceu, a psicóloga também. Só que o Ray ainda tá nessa maluquice aí de encontrar a família dele, mas nesse momento, só deixando claro ali onde a gente tem esse local com sangue, o Ray ele dá um estalo, ele volta para a realidade em alguns momentos, a gente vê que tem algo errado, muito errado, mas ele estala de novo e volta a ser o Ray de antigamente e começa a loucuradamente procurar a sua família. A gente vê também o cachorro do início do filme que estava nesse local, então o cachorro sim, é verdade, ele estava ali. E isso é um indício que talvez sim, o Ray tá falando a verdade, que talvez a família dele esteja sumida, o hospital fez alguma coisa. A gente começa aos poucos a quase acreditar nessa coisa da venda de órgãos, tráfico de órgãos, etc. E é aí que a gente vai para a sequência final, onde o Ray vai roubar uma arma, vai para o hospital maluco e vai ir até o andar onde supostamente a família dele sumiu, que é o andar mais baixo ali do hospital. Ele então lida com segurança ali no elevador, mata o segurança, ou seja, o Ray está completamente maluco, violento atrás da família dele. Chega nesse andar, abre as portas e ele vê várias caixas de órgãos sendo transportados, médicos, etc. E é aí que ele vai para uma sala de cirurgia e encontra a sua filha na mesa, prestes a ter seus órgãos removidos, supostamente. E é aí que a gente percebe que talvez sim o Ray estava certo e estava acontecendo uma loucura completa com isso sim. O Ray vai lá, dá um tiro em alguém que estava fazendo a cirurgia, consegue fugir do local com a filha e com a esposa, que também estava nessa sala ali, meio grog. Eles fogem, o Ray coloca a família dele dentro do carro e fogem. E o filme termina assim, felizes para sempre, só que não. Porque é aí que vem a reviravolta final. E para mim a parte mais polêmica desse filme, porque na verdade é aqui que as coisas, para mim, desandam de certa forma. É aqui também que o filme ele se aproxima mais do filme Ilha do Medo, e eu já vou fazer essa conexão para vocês logo após eu explicar exatamente o que acontece nesse final. Na verdade, o filme ele nos explica cena por cena em flashbacks o que exatamente aconteceu. Então, lá vai. Naquela cena em que o cachorro está indo atrás da filha do Ray, ele taca uma pedra no cachorro. Na verdade, ele não tacou a pedra no cachorro, ele atirou a pedra na própria filha. E é aí que a gente vê que ele não é o bonzinho da história, porque ele matou, sim, a própria filha e também matou a esposa logo depois, dando um golpe, um empurrão nela, ela acaba caindo, enfia a cabeça num vergalhão de metal ali e acaba morrendo. E é aí que o Ray ele estala pela primeira vez e ele, após ter batido a cabeça, porque o filme ele não mostra muito bem porque o Ray tinha se jogado atrás da filha dele, se ele tinha atacado a pedra, mas alguma coisa aconteceu ali e ele se jogou e bateu a cabeça, talvez de propósito. Essa é uma teoria interessante. Talvez ele tenha feito isso de propósito, realmente para ter essa desculpa para tentar se matar ou para tentar esquecer o que ele havia acabado de fazer. Então o Ray ele se matou, a família dele, e colocou os corpos no porta-malas, ou seja, os corpos estavam no porta-malas o tempo todo. E aí vocês perguntam, mas o que aconteceu naquela sala de cirurgia que eu acabei de dizer que ele tirou a família dele? Ele nunca tirou a família dele de lá, porque na verdade o que o Ray estava vendo, que era a família dele, era um paciente comum que estava no meio de uma cirurgia e o Ray atirou nos médicos que estavam fazendo a cirurgia e tirou esse paciente que ainda estava aberto, cortado ali, levou para dentro do carro e agora no final do filme ele vai embora com a família morta no porta-malas e com esse paciente prestes a morrer no banco de trás, e o Ray diz para si mesmo ali que vai tudo ficar bem, que eles vão para casa, sei lá o que, e o filme acaba. Esse aqui é um filme mais complicado da gente analisar porque ele também tem essa falha de no final do filme a gente tem um doutor roteiro que basicamente explica tudo pra gente, mas eu vou comentar alguns detalhezinhos que eu achei interessantes sobre a obra. O filme ele vai largando diversas coisas pra gente desde o início, como por exemplo, não sei se você percebeu, na cena em que a família do Ray está descendo de elevador para fazer o suposto exame, quando a mulher dele acena para ele, ela não está usando aliança. Eu não sei se eu vi demais ou se realmente é isso, mas eu tive essa impressão e eu acho que foi um certo indício do que estava prestes a acontecer. Outros indícios, é claro, é o Ray dizendo
que vai proteger a família dele o tempo inteiro, que ele nunca machucaria a filha, etc, etc. Porque o filme gira totalmente em torno da culpa, ou seja, tudo o que aconteceu no filme foi um resultado da culpa que o Ray sentia. E na verdade eu acho que o problema que ele tinha na cabeça nem é tão principal aqui nesse caso, porque eu acredito que na verdade as ilusões que ele tem, tudo o que ele percebe, tudo o que ele sente, são na verdade resultado dessa culpa. E ele tenta usar essa fratura, aspas, tá aí o nome do filme, que ele sofreu para tentar se desculpar por tudo o que aconteceu. Então, para mim, essa fratura, na verdade, é um mecanismo de fuga, já que provavelmente o filme, como o filme não mostra pra gente, ele se jogou naquele buraco. É um mecanismo de fuga que ele tentou trazer para esquecer o que ele havia feito. E essa sensação de culpa explica uma das coisas mais confusas do filme, que é por que o Ray foi sozinho ao hospital e o que estava acontecendo exatamente. Na verdade, ir ao hospital foi outro mecanismo de fuga que ele construiu por causa de sua culpa, tentando levar a sua filha ali para se tratada de alguma forma, alguma coisa acontecer. E o filme ele explica pra gente que na verdade quem fez esse tratamento foi o Ray, que consertou a cabeça dele ali, ganhou os remédios. Só que aí eu te pergunto, vocês devem também estar se perguntando, todos os diálogos que acontecem entre a família dele e o médico, da filha, da mulher, etc. Não existe muita explicação para isso. Eu acho que esse é um dos motivos também desse filme aqui não ser tão valorizado, porque ele tem diversas falhas. Então, se você não entendeu algo, não se preocupe, ou se você achou algo estranho ou algo faltando, provavelmente é verdade. Porque esse filme aqui ele tem essas falhas de não conectar tudo certinho. E agora falando mais especificamente sobre aquela cena em que a gente vê ali no início do filme, a gente vê o cachorro indo atacar a filha ali do protagonista. Essa cena de uma forma geral, se a gente for querer realmente avaliar ali, tirar alguma coisa disso, já que esse filme ele não tem muito disso de mensagens, etc, ele é um pouco mais óbvio. É claro, como a gente viu, ele tem diversos, como a gente viu e vai ver na verdade, ele tem diversos segredos aí, detalhezinhos, etc. Mas nenhum deles assim é tão difícil de pegar, ou ele tem algum tipo de segredo mirabolante que vai mudar a sua experiência com a obra. Mas nesse caso aqui eu acho interessante comentar que quando o cachorro tá indo atacar a filha e o protagonista vai lá e taca a pedra nela, eu acho interessante a gente pensar que naquele momento ali o cachorro de verdade não existe e por algum motivo o cachorro veio aparecer ali depois mais pro final do filme, porque refletindo ali, se a gente for pensar, quando a gente for ver o que realmente quando a gente for analisar o que realmente acontece ali no final do filme, a gente vê que faz mais sentido se o cachorro não estiver na cena e o protagonista realmente atirar a pedra nela ali, sendo o cachorro representando, na verdade, o perigo que o pai da criança estava representando para ela naquele momento. Ou seja, o cachorro é só uma metáfora dele mesmo que estava prestes a cometer esse ato de violência contra a própria filha. Então, no caso dessa cena, ele seria o cachorro. É bem louco, mas eu acho que o filme realmente quis fazer essa jogada visual interpretativa ali nessa cena específica. Agora, prosseguindo um pouco aqui com o nosso vídeo. Então vamos fazer agora um paralelo entre Ilha do Medo e Surpresa entre o Operário. Esse filme aqui que bebe das duas fontes, para falar a verdade. Porque se você se lembrar do final do filme Ilha do Medo, aqui vai um spoiler muito grande do filme Ilha do Medo, então se você não tiver assistido, não ouça essa parte aqui nos próximos minutos. Por favor, lembre de deixar seu like e se inscrever no canal, mas não ouça a próxima parte. Se você lembra do filme de Ilha do Medo, você vai lembrar que o detetive Ted Daniels, ele prefere morrer porque ele está numa condição mental não muito saudável, do que viver como um monstro, do que viver como ele mesmo. Então ele resolve fugir dessa culpa se matando. No filme O Operário, a gente vê que o operário, que é interpretado ali pelo Christian Bale, que eu não me lembro o nome desse protagonista, mas enfim, o filme ele gira também em torno da culpa, onde a mente dele começa a criar novas realidades, uma nova vida para ele poder fugir de um trauma que ele teve antigamente. E é exatamente isso que acontece em Fratura. Se você olhar de certa forma, parece até mesmo uma cópia. Você muda a história, mas a mensagem e o plot twist é tudo o mesmo no final. Então Fratura acaba sendo um filme repetitivo e por isso, na verdade,
eu acho que não funciona. Mas se você ficou pensando sobre o que Fratura fala, se você achou confuso, é basicamente sobre isso. O filme ele quer trazer uma situação bem louca, bem exagerada, para demonstrar como o cérebro humano, o que o cérebro humano, na verdade, é capaz de fazer para se livrar da culpa. Então é isso aí, Fratura é um filme sobre culpa e sobre um homem tentando resolver uma burrada que ele fez. E eu acho interessante isso de Fratura, porque nos outros filmes, como por exemplo ali Ilha do Medo ou O Operário, a gente tem certa estima pelos personagens mesmo após o plot twist, porque a gente sabe que o filme não tenta transformar eles em vilões. Mas aqui em Fratura eu acho que sim, o Ray é o vilão com total certeza, e eu acho que isso atrapalha, na verdade, um pouco a experiência, porque a gente tem esse apreço pelo Ray o filme todo, a gente tenta acreditar, mas no final a gente vê que é exatamente o contrário, mas também você pode achar isso bom, porque é algo inesperado. Se é que esse filme aqui consegue trazer algo inesperado, porque durante a trama você tem diversos sinais, como por exemplo o Ray extremamente exagerado, as coisas não faziam sentido à volta dele, diversas falas expositivas, como por exemplo, se lembre dos sinais, tem algo assim no filme, como por exemplo, TVs que passam filmes com acidentes de carros, etc. Então é um filme que ele vai largando tanta coisa, que antes do final do filme, por ele ir para um caminho tão extremo da narrativa, você já não passa a acreditar na ambiguidade, você passa a acreditar em uma coisa e você descobre o final antes. Eu acho que isso é um problema. O filme ele tenta tanto mascarar o final que acaba se tornando algo fora da realidade, assim como o próprio filme Fratura. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam do filme. E é isso aí, até a próxima. Falou!